Hoje eu vou mostrar aqui uma avaliação hidrogeológica para a locação de poço no município de Altinópolis, no estado de São Paulo. Esse tipo de estudo é um pouco peculiar, porque o cliente já tem 8 poços perfurados na sua propriedade, sendo que alguns poços são profundos, existe um poço raso, seco, e existe alguns poços intermediários em profundidade. Ele tem dois problemas. Primeiro, que ele tem que suprir sua demanda hídrica, e também ele está tendo um problema que alguns poços têm tendo a qualidade de água um pouco inferior, ou às vezes bastante inferior do que ele necessita, no caso de água salubre. Isso aqui é a propriedade do cliente, não é isso? Então ele me mandou aqui ó, os poços, né? Pronto, então a gente aqui tá dando uma olhadinha aqui nos poços. Primeiro ponto que eu dei uma olhada, os poços rasos, seco. Esse poço raso aqui está em vermelho, seco. Os poços profundos, né, a partir de 225 metros, 240 metros, são poços que estão tendo sais dissolvidos, ou seja, água salobra. E esses poços intermediários, é, a água tende a ser uma água potável, uma água boa para o uso que ele quer. Então, além do problema dele ter a necessidade de uma vazão, de fazer mais poços para ter uma vazão maior, mais quantidade de água, ele precisa de água potável, água com poucos ou nenhum sal dissolvido. Um dos parâmetros que eu já dei uma olhada e percebi logo de cara é que a vazão dos poços profundos não difere muito da vazão desses poços intermediários. Esse poço, por exemplo, tem 240 metros de profundidade e uma vazão de 14,5 metros cúbicos hora. É uma vazão não muito distante de um poço aqui de 120 metros que tem 10 metros cúbicos hora. Ou seja, ele furou 140 metros para só conseguir 4 metros cúbicos a mais de vazão. E, inclusive, esse poço é um poço com água salobra que não dá para fazer em todas as atividades dele. Então, o que, é que a gente precisa saber? Entender o contexto geológico, onde é que se situa, né, a propriedade desse cliente, olhar os poços da região e ver um modelo suficiente, um modelo geológico, para saber em que profundidade vai ter que se perfurar no poço, para ter um poço com uma vazão boa, não gastar tanto com profundidades maiores, né, de perfuração, e também evitar poços com água salobra. Então, vamos aqui mostrar aqui as unidades geológicas aqui. Então, a propriedade se encontra dentro do mapeamento da CPRM, o mapeamento hidrogeológico, se encontra dentro da formação Botucatu, que é uma formação predominantemente composta de arenitos, normalmente uma formação aquífera de qualidade muito boa. E essa formação Botucatu, no estado de São Paulo, às vezes ela é caracterizada por ter derrames basálticos da formação Serra Geral, esse aqui vermelho, que às vezes sobrepõe esse arenito da formação Botucatu e por vezes também fica intercalado, ou seja, fica no meio. Então isso aí tudo tem que ser levado em conta. Também nota-se aqui uma formação geológica, que também faz parte ali da região, chamada formação Piramboia, que normalmente é uma formação que tem arenitos de qualidade. Porém, em algumas regiões, a predominância das rochas dessa formação são folheiros que, por vezes, possuem ou carbonato, alguns sulfetos presentes na sua composição, que deixa a água, dissolve os íons e deixa a água salobra. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, aqui são os poços da propriedade, isso aqui é a formação Serra Geral, que são os basaltos. Aqui, aflorando, é o arenito Botucatu, formação Botucatu, que é a mais, vamos dizer assim, o aquífero alto da região. E agora vamos dar uma olhada nos poços da região registrados, né, pela Serra. Poço A é um poço de 90 metros seco, vazão seco. O poço B ele já tem 180 metros de profundidade e tem aproximadamente 10 metros cúbicos de vazão. E o poço C tem 140 metros e tem aproximadamente 13,5 metros cúbicos de vazão. A gente tem um perfil desses poços aqui, e a partir de todos esses dados aqui, dos poços que o cliente me mandou, a gente vai fazer um modelo para tentar entender em que profundidade, qual a profundidade ideal para fazer a perfuração de novos poços que tendem a ter água potável, com poucos sais dissolvidos, nada de água salobra, e tem uma vazão suficiente para poder suprir a demanda do cliente. Então, temos 3 poços regionais, vocês podem ver aqui que um poço seco, um poço bem profundo, 180 metros, com 10 metros cúbicos, e um poço mais raso, que tem uma vazão maior. E a gente tem um perfil desses poços aqui, que a gente vai dar uma olhada agora. É isso? Vamos lá. Então, temos aqui o poço A, né, que esse poço de 90 metros deu seco. Vocês podem ver que tem só uma camada de arenito em cima e tem um basalto todo, né, após seus 30 metros de profundidade aproximadamente. O poço B, mais profundo, ele tem uma vazão até menor do que os poços C. Agora você pode perceber que existem várias intercalações de folheiros, tem o basalto também, o derrame basáltico que está no meio, não está em cima, e o aquífero fica lá embaixo. Então esse aproveitamento do aquífero aqui é bem baixo, e por isso que é um poço mais profundo, mesmo tendo uma cota parecida, e não tem tanta produtividade quanto o poço C. O poço C é mais simples, o arenito em cima, esse arenito que normalmente não está nessa região, não está saturado, temos uma camada bem relevante de basalto, mas temos um aquífero confinado de arenito que aparentemente ser bastante puro, né? Aparentemente bastante selecionado, por isso que tem uma vazão maior. Então, a partir desse modelo, desses 3 poços aqui, e de modelos geológicos da região, desse mesmo contexto geológico que a gente já vai estudando, a gente pode ter uma ideia do motivo que
poços profundos na propriedade do cliente estão dando água salobra, poços muito rasos está dando poço seco, né? E os poços intermediários são os melhores. Então a gente já vê esse modelo aqui, de partir de tudo, eu vou mostrar novamente aqui os poços, né? Então, esses poços que estão em verde são os poços ideais. Não são muito profundos, têm uma vazão muito próxima dos poços profundos e são poços potáveis, de água potável, com pouco ou nenhum sal dissolvido, e é isso que o cliente quer. Então, a partir disso, o que é que a gente fez? A gente fez todo um modelo utilizando tanto esses poços, como os poços regionais, que são esses três que eu mostrei aqui, e outros poços que a gente também utilizou para fazer análise. Também a gente utilizou a geologia, cota, tudo isso, para poder fazer um modelinho que para entender qual é o problema do cliente. Então, esse modelo aqui, a gente pode notar ele aqui agora, né? Então, vamos lá, né? Esse modelo a gente fez o seguinte: a gente viu que em cima, até uns 80 metros, a gente tem aqui uma formação geológica com areia e o arenito e folheiros que não dá pouca vazão ou até poços secos. Dos 80 aos 100 metros, a gente tem o basalto, que está trapeando a água, né, os aquíferos mais promissores. Dos 100 aos 170 metros, a gente tem o chamado aquífero-alvo, né, que tem uma água boa, né, que é a formação Botucatu. Então, esse é o aquífero-alvo. E abaixo de 170 metros, a gente começa a ver os folheiros da formação Piramboia, que tem uma vazão, existe sim água nele, né? Porém, como tem os folheiros que por vezes têm alguma presença de sulfeito, alguma matéria orgânica, alguns sais dissolvidos, dependendo de sua formação, ele pode piorar a qualidade da água. Então, o interessante aqui é utilizar a locação do poço até essa profundidade aqui de 170 metros. Obviamente que não é algo bem exato, mas normalmente poços acima de 170 metros na região está dando água salobra. Então, por isso que a gente partiu para fazer a alocação do poço utilizando o critério de profundidade a partir da modelagem geológica que a gente fez. Diferente de outros estudos que você pode ver no canal, aqui a gente está mais se atendo à profundidade do poço do que o lugar onde vai fazer a alocação do poço. Por quê? Porque o problema do cliente está em saber a profundidade ideal para fazer colocar o filtro, né, a seção filtrante, para evitar a água salobra e ter uma vazão tão boa quanto os poços profundos, furando menos e gastando menos. Ou seja, a gente solucionou um problema do cliente utilizando toda a análise geológica de bacia sedimentar. Então, pessoal, vocês perceberam que essa análise hidrogeológica, né, que a gente utiliza satélite com todas as informações de geologia, a estrutura, poços que o cliente possa dar, poços cadastrados, ela não se limita apenas em dizer qual local da sua propriedade tem um maior potencial. Ela também serve como uma ferramenta para outros tipos de análise e solucionar alguns outros problemas. Como nesse caso aqui, o problema maior foi saber em que profundidade perfurar, que faixa de profundidade tem um aquífero ideal para o cliente. No caso de locação, saber o local de maior potencial numa propriedade, nós temos diversos materiais, diversos vídeos no canal explicando como essa técnica pode ser utilizada para isso. No caso aqui, a gente utilizou um exemplo um pouco diferente para você ver como a ferramenta tem alcance. Então, se você quer alocar um posto na sua propriedade e quer saber o local exato, aconselho que vocês vejam outros vídeos no canal que tem a ferramenta e toda a metodologia utilizada para tal. Um forte abraço e até a próxima.